Esta semana eu ouvi uma declaração do nosso ilustre ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio, e essa declaração foi a seguinte: ele disse que o governo dele, né, o governo do PT, trouxe um legado de excelência para a educação, de primazia. Eu queria convidar vocês, todos vocês que tiverem acesso a esse vídeo, a fazerem uma pequena jornada comigo. A gente vai vamos ver se isso é uma verdade, né? Talvez seja. Afinal de contas, o lema do governo relacionado à educação foi pátria educadora. Então, talvez tenha sido feito valer o lema. Vamos lá? Queria compartilhar com vocês aqui os dados do SAEB. É muito importante considerar os dados do SAEB de 2017, porque ele marca exatamente o final do governo, né? Dilma, após ter sido empichado, e ele estabelece um marco, né, da qualidade da educação após esses longos anos do governo do PT no poder, tendo como lema Pátria Educadora. Então vamos lá, avaliação da educação básica, SAEB, 2017, divulgados pelo Ministério da Educação, MEC. A etapa mais problemática da educação básica, o ensino médio, foi classificado no nível 2 de proficiência. E aí segue as informações, né, extraídas do infográfico. Do infográfico. 7 de cada 10 alunos do terceiro ano do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática. Em matemática, 71,67% dos alunos têm nível insuficiente de aprendizado. Desses, 23% estão no nível 0, o mais baixo da escala de proficiência. 23%. Em português, 70,88% dos alunos têm nível insuficiente de aprendizado, sendo que 23,9% estão no nível 0, o mais baixo da escala de proficiência. Eu gostaria que a gente fizesse uma análise exatamente do gráfico. Aqui nós temos o gráfico. Vamos mostrar a fonte, né? Porque eu gosto de trabalhar com fontes primárias, né? A fonte. Temos a fonte aqui, ó. G1, fonte INEP, MEC. Infográfico elaborado em 30 de 8 de 2018, sendo que o exame ah, foi aplicado em 2017, finalzinho, né? Vamos lá, então. Percentuais em nível de proficiência em português e matemática. Índices consideram o universo total de escolas das redes pública e privada. Então, esse legado, né, aqui, seja ele bom ou ruim, é democrático. Tanto privados, pode ser tanto escolas privadas quanto escolas públicas. Nós temos como aferimento aqui os níveis insuficientes para aspecto de aferimento. Nós temos o nível insuficiente, o nível básico e o nível adequado. Insuficiente vermelho, rosa básico, azul adequado. Vamos lá. No quinto ano, vou deixar as cores aqui para a gente fazer essa análise. No quinto ano, em português, nós temos como nível insuficiente
39,32% dos alunos. Nível básico, nós temos 48,78% dos alunos. Como nível adequado, nós temos apenas 11,9% dos alunos. Em matemática, nós temos como nível insuficiente 33,12%. O nível básico, nós temos 51,35%, e como nível adequado, nós temos 15,52%. Isso no quinto ano. Quando a gente salta para o nono ano, que é a próxima etapa em que os dados são gerados para aferição, o nono ano, nós temos exatamente uma progressão. Mas não é uma progressão para a qualidade. Vocês vão perceber que é uma progressão involutiva, no sentido de qualidade de ensino. Vamos lá. Se no quinto ano nós tínhamos um índice de inadequado de 39,32%, no nono ano, esse índice vai para 60,51%. Em português, nós tínhamos, então, no quinto ano, no nível básico, 48,78%. Esse nível agora reduz para 36,62%. E o nível adequado, que era 11,9%, ele reduz para 2,85% no nono ano. Em matemática, no nível insuficiente, nós tínhamos no nono ano, no quinto ano, 33,12%, e agora aqui no nono ano nós temos 63,11%. Nós estamos falando aí que quase metade, quase dobro disso. Mais ou menos dobro que nós estamos falando, praticamente dobro. Em matemática, então, nós tínhamos, no nível básico, nós tínhamos 51,35%, aqui ele cai para 32,39%. E o nível adequado que nós tínhamos em matemática no quinto ano, no nono ano ele vai cair de 15,52%, ele vai cair para 4,5%. Então, o que está havendo aqui é uma evolução. Agora, o que me chamou muito a atenção foi exatamente quando a gente vai para o terceiro ano. No terceiro ano, a gente tem uma coisa que chega a ser assustadora. O terceiro ano é o último ano do ensino médio, etapa final da educação básica. Nós tínhamos, em português, no nono ano, o índice de insuficiente era 60,51%. Esse índice agora, no terceiro ano, ele vai para 70,88%, sendo que no terceiro ano nasce uma nova categoria, que inclui 23,9% dos alunos, que é uma categoria de zero, o índice mais baixo. Então, a gente tem uma subcategoria da categoria de insuficiência. No nono ano, nós tínhamos 36,62% de alunos no nível básico. No terceiro ano, esse índice cai para 27,5%. Nós tínhamos 2,87% de alunos no nível adequado. Esse número no terceiro ano, do nono para o terceiro ano do ensino médio, ele cai para 1,64%. Em matemática, nós tínhamos 63,11% no nível inadequado. E agora, nós temos aqui um índice novo de 71,67% de alunos aqui, sendo que também, assim como no português, nasce uma subcategoria que inclui 22,49% desses alunos, 22,49% que constituem o nível mais baixo, que é o nível zero. O que esse gráfico está dizendo para nós? Esse gráfico está dizendo para nós que
parece que a pátria educadora não funcionou. E parece que nós estamos diante de uma mentira deslavada. Porque o que a gente vê aqui é uma involução do processo de aprendizado dos alunos. Não é que os alunos são insuficientes ou não inteligentes. Eles estão deixando de ser suficientemente preparados e menos inteligentes. Isso aqui não é um problema meramente de ah, orçamental, um problema de investimento orçamental, mas isso aqui também é um problema, revela um problema pedagógico. E eu estou querendo dizer isso no sentido também de que as coisas hoje não estão tão diferentes do que estavam, por um motivo. Toda pessoa da área de educação, todo pesquisador da área de educação, sabe que quando premissas são mudadas no sistema educacional, quando atitudes são tomadas, quando posturas são tomadas no sentido de mudar, de melhorar aspectos educacionais, essas coisas, esses resultados só são percebidos em anos, às vezes décadas, normalmente década. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês a fala do ministro da Educação de então sobre o resultado do SAEB. E a gente vai perceber que a gente está diante de uma mentira. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Sete em cada 10 estudantes que concluem o ensino médio sabem menos matemática e português do que deveriam. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação. A Prova Brasil deste ano avaliou com testes de língua portuguesa e matemática quase 5,5 milhões de estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. As provas foram aplicadas em mais de 70 mil escolas de todo o país. O desempenho dos alunos do ensino médio foi assustador. O que mais chama a atenção nos resultados da avaliação é que, depois de 12 anos de estudo, os alunos pouco sabem de português e matemática. Os dados do Ministério da Educação mostram que de cada 10 estudantes, 7 não têm conhecimento suficiente nas duas disciplinas. Em língua portuguesa, apenas 1,6% dos alunos do ensino médio teve desempenho considerado adequado pelo Ministério da Educação. O índice equivale a cerca de 20 mil estudantes do total de 1.400.000 que fizeram a prova. A gente tem uma atratividade da tecnologia que a escola não dá conta e ainda a gente não sabe como resolver. Durante a apresentação dos resultados, o ministro da Educação, Roseli Soares, foi contundente. O ensino médio brasileiro está absolutamente falido. O ensino médio está no fundo do poço e está na hora deste país, mais do que nunca, tomar uma decisão e seguir o rumo de buscar a melhoria. Curioso? Baixe Então, o Play Plus, hein? esse é o resultado, né, que a gente tem. Trágico, mas verdadeiro. E é muito melhor a gente ficar com a verdade, e que a verdade, às vezes, na maioria das vezes, e é sempre a verdade que nos leva a mudanças de paradigmas, de pressupostos, de premissas. E essas mudanças nos conduzem à verdade também. E nós também não ficamos enganados. Então, é mentira que os últimos anos, né, pouco mais de uma década que o governo do PT
ficou à frente do país, do Ministério da Educação, foi um governo que trouxe primazia para a educação. Isso não é verdade, né? E nós estamos vivendo as consequências disso. O índice de analfabetismo funcional é altíssimo. Eu sou prova disso. Estando lecionando para alunos de primeiro, segundo, inclusive terceiro ano do ensino médio, eu já via isso. Essa incapacidade de traduzir, de entender textos simples, textos muito simples. Mas a gente sabe de onde isso veio. E o objetivo desse vídeo é exatamente isso, mostrar para as pessoas que a gente muitas vezes é enganado por discursos, e às vezes a gente não se presta ao serviço de buscar, de pesquisar, e isso está muito disponível para a gente saber. Então, a verdade, ela vem também com esforço de buscar, de pesquisar. A internet está aí, né? A gente tem todas essas coisas disponíveis, e também o esforço de parar para ouvir e ter disposição para ouvir, a humildade para ouvir e ver que as coisas não são bem como dizem. Fica aí para reflexão, para nossa reflexão, né? E que a gente também tem essa possibilidade de dizer, parem de dizer mentiras para nós, porque nós podemos descobrir as verdades. Então, muito bom ficar com vocês esse tempo. Espero que eu tenha contribuído, principalmente para as nossas futuras decisões, no que diz respeito à educação. Um grande abraço.